Casa das Culturas Olinda Viana de Souza é um espaço que nasce em 2020, mas que é fruto de todo um processo histórico de movimentação artística e cultural do Ponto de Cultura Jovens Pesquisadores, que já se movimenta principalmente nos bairros descentralizados de Pradópolis desde 2014. A casa está localizada no Jardim Paulista, que é um dos bairros periféricos, da região descentralizada aqui da cidade, e tem como uma característica bastante simbólica, no seu próprio nome, Casa das Culturas Olinda Viana de Souza, que é a reverência e referência também na antiga moradora da casa, que foi uma mulher negra, migrante do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e que traz esse elo com a própria comunidade, que teve essa relação com ela, e relação também com o próprio Ponto de Cultura, que vem trabalhando já durante todos esses anos a questão da valorização do migrante, a valorização da contribuição do negro, da população indígena, dos migrantes para a construção de toda a nossa região. Eu vejo que a casa trouxe para a gente assim, um olhar mais amplo do que a gente tem feito, porque a gente consegue agora ter uma estrutura, a gente tem pessoas ao nosso lado e a gente consegue enxergar um futuro assim, com várias possibilidades. Aqui na casa a gente pode, além do que a gente faz no dia a dia, trazer diversas maneiras de se expressar e estar junto assim, com as pessoas, com a comunidade e poder potencializar tudo que a gente tem feito aqui. Eu conheci aqui a Dona Olinda, morando aqui, a sua família toda, aqui há muitos anos, Então, assim, para mim é uma honra fundar essa cultura para nós aqui na Casa da Cultura Olinda Viana de Souza, grupo de jovens pesquisador de coisa boa, coisa nova que nós precisamos aqui. Então eu sou muito feliz com isso e honrado, porque assenta mesmo umas pessoas que onde é guiado por Deus. Aqui está a Casa da Cultura Olinda Viana de Souza, grupo de jovens pesquisador, O Eleva Rap é um movimento, um coletivo de jovens, só a grande maioria jovens periféricos aqui da cidade de Pradópolis, que busca através do rap, do hip hop, de toda a cultura de rua, fortalecer os debates, amadurecer o pensamento desses jovens, dar a oportunidade de fazer essas criações artísticas, de fortalecer a nossa voz aqui, a voz da nossa cultura de rua, a voz do hip hop, a voz do rap. O Eleva Rap leva o JP como uma referência, assim, grande, de como se organizar, de como fazer, de como conseguir botar em prática as ações, o que a gente está pensando, o que a gente está buscando. A casa é isso, é toda uma base para a gente, foi toda uma estrutura sólida que ali se formou para a gente em cima tentar construir os nossos movimentos. Eu acho que para o Eleva Rap chegar e discutir o hip hop na cidade, discutir o rap, precisou primeiro ter o JP, ter a casa ali para criar uma base e falar, não, existem vários tipos de cultura, existe as culturas periféricas e dentro da cultura periférica existe o hip hop. Aí a gente segue fazendo, mostrando o que a gente quer. A Casa das Culturas Olinda Viana de Souza, ela tem sido construída principalmente na ideia de conexão, de aproximação e acolhimento de grupos e manifestações culturais aqui de Pradópolis. Ao longo da sua trajetória, tem sido construído também um debate, reflexões acerca das questões de promoção da igualdade racial, e isso tem sido meios que a gente encontrou de fazer ponte com as expressões culturais locais, principalmente as expressões de matrizes africanas. As Fulôs é um grupo percussivo feminino que começou em 2018 com um grupo de meninas que queriam se reunir para tocar e aprender juntas. E ao longo do tempo elas foram construindo o grupo. Elas começaram tocando em instrumentos improvisados, emprestados. Importante lembrar também que as Fulôs, elas surgiram dentro do projeto JP, Então, as oficinas aconteciam também nos mesmos lugares que aconteceu o projeto. No finalzinho de 2019, um pouco antes da pandemia,
a Dani me levou para conhecer. Logo depois veio a pandemia, a gente continuou conectadas mesmo de forma distante. A gente não perdeu essa conexão do grupo. E foi aí que a gente começou a ser introduzido na Casa de Cultura, né? Porque foi um espaço que abraçou o nosso grupo, que era onde a gente guardava nossos instrumentos, onde a gente podia se reunir quando dava e de forma segura para ensaiar e para conversar mais sobre o grupo. Aí, nesses convites, a minha prima, que já fazia parte, me convidou para ir conhecer. Elas conversaram comigo, tava lá. Ah, você quer participar? Eu falei, bora, eu topo tudo. Aí eu falei, bora. Aí desde então eu também tô aqui. Eu acho que eu entrei em 2019. Aí logo em seguida veio a Bruna, convite. A gente vai arrastando. Em 2021, submetemos e fomos aprovados num edital pelo PROAC, né, que é um programa de incentivo à cultura pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa, né, do Estado de São Paulo. E nesse edital a gente pôde fazer a manutenção e reforma desse espaço, né, que pra gente é muito significativo porque é um espaço que está aberto para acolher diversos coletivos, agentes culturais aqui da cidade, né? É um espaço que está para contribuir na preservação de todas essas movimentações culturais que tem aqui nos nossos bairros. E nesse projeto a gente propôs a reforma da casa em 2 eixos. O eixo 1 é a estrutura. Nele a gente pôde fazer a reforma do banheiro da casa, desde a troca de pisos, a pintura do teto, algumas reformas de alvenaria, né? Desde troca de portas até pintura da área externa da casa e também a cobertura do fundo, né? Inicialmente a casa ela não tinha cobertura, né? Não tinha teto e pra gente, por conta das movimentações, por conta das ações socioeducacionais, ficava um pouco imprevisível, né? Porque a gente ficava a risco, né? Do sol, da alta taxa de sol, de chuva, né? E com a cobertura da casa a gente tem um acolhimento, uma segurança maior para fazer as atividades, né? E no eixo 2, a proposta era trabalhar em cima da estética e da acomodação. Acomodação no sentido de comprar eletrodoméstico, comprar materiais que pudesse trazer uma maior segurança também, onde a gente pudesse guardar os instrumentos musicais, guardar os equipamentos que a gente utiliza durante nossas atividades. E a estética é nesse sentido mesmo de pensar a identidade visual do espaço, né? As cores, a disposição da casa, como a decoração da casa, ela também diz sobre a identidade, sobre aquilo que a gente quer passar e serve também como ferramenta de provocação, né? Como ferramenta de pertencimento, de convite para que as pessoas que estejam aqui se sintam acolhidas e se sintam provocadas a produzirem, a se expressarem, né? Das diversas maneiras. Com a reforma da casa, a gente sentia que a gente precisava de alguma maneira externizar isso, né? Em coletivo, em comunhão, a gente quis que acontecesse a festa das culturas tradicionais, então a gente se articulou, a gente envolveu a comunidade, trouxe os grupos da cultura tradicional daqui de Pradópolis para dentro da festa, né? Então foi um momento de grande celebração, além de celebrar a casa, foi um momento de celebrar a cultura tradicional aqui da cidade, né? A exemplo disso, a gente tem buscado construir gradativamente uma conexão com a capoeira local, a capoeira Raízes da Iuna, né? Que a gente tem pensado formas de como tornar esse espaço um espaço que seja de fato uma casa desses grupos, né? Que acolha esses grupos e que esses grupos possam se manter fortes, resistentes, conectados, né? Como sempre foram. Eu vejo a festa como um momento muito importante, porque com a construção da festa, né, das culturas tradicionais, a gente pôde trazer, além da diversidade dos grupos culturais aqui da cidade de Pradópolis, a gente pôde trazer junto a comunidade, os vizinhos, a família, pessoas que a gente nem conhecia, estavam aqui, né, em prol da cultura, em prol dessa casa, né, que tem muita força. Todas as meninas participaram bastante da organização, da construção da festa. Isso foi ainda mais importante para unir ainda mais o grupo. E a gente pôde vir aqui, se reunir para fazer decoração, programar como seriam as apresentações, a alimentação, a recepção do público. Foi bacana de ver a galera chegando, não só na nossa apresentação, mas em todas. Foi a comunidade, de uma forma geral, eles chegaram junto, somaram também. Presente ou não presente, assistindo, enfim.
foi muito bacana, a energia foi muito boa. E a apresentação em si, que o nosso grupo se apresentou e a gente pôde mostrar para nossa comunidade, para nossa vizinhança, o que a gente faz aqui, porque eles já ouvem nossos ensaios aos fins de semana, e eles puderam ver como a gente se expressa. A gente queria passar essa energia que a gente sente ensaiando para eles na nossa apresentação. Foi numa data muito boa, que foi uma data especial escolhida, nem só para nós, até para Deus, que foi nas festas juninas. Então, que aí, aquele dia, daquela noite da festa, aquele povo que estava comemorando ali, estava muito gostando da festa, estava muito aplaudindo, e todos os eventos que foi apresentado aquele dia aqui, foi tudo em seguro, coisa boa, coisa delicada. E eu acho assim que eu nem esperava sair a festa boa quando foi feita, né? Porque a gente pensa de um jeito, depois que acontece, foi melhor. Aqui na festa a gente reuniu a Folia de Reis, Magos do Oriente, reunimos também com a capoeira, Raízes da Iuna. A gente teve o grupo percussivo de mulheres, Fuloso do Pé Vermelho. A gente teve também o grupo de percussão do Sema Dorival Rossi, Banto. Poetas de rua. Mas eu só sou uma criança e já tô te incomodando desse jeito? Imagina quando eu crescer e querer reaver o que é meu por direito. Vocês acham a gente de bandido, traficante marginal. Mas ontem era a cara do seu filho que tava estampada no jornal. Mas isso aqui não é história, é um conto cheio de conflitos. Então lhe conto, são assuntos vividos. É a nossa cor, é a nossa dor. Eu preciso depor, me libertar e sair dessa prisão interior. Tivemos também o Eleva Rap. Parceiros da região que contribuiu com a festa, que tiveram presente aqui na festa. E além de todos esses grupos, a gente teve junto a comunidade que chegou muito junto, né? A gente teve uma grande mesa coletiva de alimentos, né? Onde a gente pôde, nesse momento, compartilhar, além da cultura, né? A conversa. E isso gera uma grande força assim, para casa, né? Porque talvez em algum outro momento, né, com esses grupos separados, a gente não reconhecesse a potencialidade que esses grupos juntos têm. Então, eu acredito que para a cultura tradicional, essa festa veio para potencializar, para a gente poder estar mais junto e concretizando cada vez mais os nossos grupos e nossos desejos assim, de ir para frente.